para mim, muito abatido, o time entregue, e nós estamos aí há quantos dias aí? Há 12 dias de uma final importantíssima. Ô Bolivar, o que você acha que está acontecendo com o Atlético? Quem é o culpado desse momento do Atlético? A gente consegue elencar um culpado? É os jogadores, é a diretoria, é o elenco, é o Milito? Tem gente já começando com fora Milito. Nesse momento, você vê, véspera de uma decisão, tem gente pensando em tirar o Milito. Quem que para você é o culpado desse momento que vive o Atlético? Ô, Brenão, é difícil apontar um culpado, né? Eu acho que quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. O Atlético nunca tinha chegado na história na final de duas competições tão importantes assim. Nós estamos falando da Copa Libertadores da América. É a segunda vez na história que a gente chega e tem uma chance igual a essa. Chegamos a uma decisão da Copa do Brasil. Agora, eu acho que o time não competiu diante do Flamengo como deveria, né? E largou o Campeonato Brasileiro muito cedo, né? E claro que essa pressão sobre as Copas, ela só aumentou em função disso, em função das atuações muito abaixo no Campeonato Brasileiro, né? E da forma que o Atlético sucumbiu, da forma que o Atlético perdeu diante do Flamengo, né? O Atlético não teve hora nenhuma menor chance de conquistar essa Copa do Brasil. E isso ficou muito claro. A superioridade do Flamengo ficou evidente. E o Atlético tinha que ter superado isso na vontade. Quando você vai jogar contra um time que tecnicamente é superior, você iguala na vontade, né? E nós não vimos isso hora nenhuma. E não vimos isso novamente na quarta-feira passada, quando empatou em 0-0. O Atlético passeou. E se a gente pegar, né? Nesse ano foram 4 jogos no Flamengo, nós não ganhamos nenhum. Nenhum. Empatamos o da semana passada em 0-0. E todos nós fomos inferiores ao Flamengo. Muito. Nenhum deles a gente teve chance de ganhar do Flamengo. E não chegou a igualar nem na vontade, Breno. É isso que é preocupante. Porque o Atlético sempre se caracterizou nesse sentido, né? Quantos clássicos nós ganhamos na década de 90 do Cruzeiro, que tinha mais time em função de uma doação, de uma mobilização para ter uma superação dentro das 4 linhas. Então eu não entendi por que isso está faltado. E aí você vai tomando paulada na moleira, paulada na moleira, paulada na moleira. Você começa a olhar para baixo e começa a ficar todo mundo preocupado. Então eu acho que passou da hora. Eu acho que não tem oportunidade melhor do que essa, né? Não só para fazer uma grande atuação diante do Botafogo, mas também para conquistar uma vitória, para retomar a confiança. A confiança no futebol, ela só vem com vitórias, né? A torcida está preocupada, nós estamos preocupados, e a diretoria tem com certeza também. O presidente Sérgio Coelho esteve hoje lá na Cidade do Galo, né? Para mostrar que está junto. A torcida está se mobilizando para esse jogo de quarta-feira, para fazer a Rua de Fogo ali no entorno do Estádio Independência. O Atlético, que foi penalizado, o STJD interditando a Arena MRV, não vai poder contar com a massa do Galo diante do Botafogo, num jogo importantíssimo como esse, mas que bom que está havendo essa mobilização. Nós temos que criar um fato novo, de fora para dentro, da torcida em relação ao elenco, aos jogadores, tá certo? E deles lá dentro, mostrando muito mais vontade que vem mostrando mais. Porque capacidade, Brenão, nós já tivemos jogos esse ano, tanto do Gabi Milito, como dos comandados dos jogadores, com grandes atuações. A bola que o Atlético jogou diante do River Plate, pô, nós estamos falando de um rival fortíssimo da América do Sul. A forma que o Atlético conseguiu a remontada sobre o Fluminense, a forma que nós superamos o São Paulo na Copa do Brasil, né? O Atlético vencendo o Vasco de virada, o Felipe Coutinho havia feito primeiro, tivemos força para conseguir a virada e lá em São Januário sair de lá com o empate e a classificação. Então eu não estou entendendo aonde foi que isso se perdeu e que esse estado anímico, volto a dizer, que é relacionado à alma e espírito, se abateu a tal ponto de estar olhando para baixo, com a crista baixa. Então passou da hora. E é só a confiança que traz isso. É só a vitória que traz essa confiança. Agora, para conquistar a vitória, tem que ter mais disposição, tem que ter mais luta, tem que ter mais empenho, tem que ter menos passividade. A liberdade que os jogadores adversários têm chegado e a facilidade e o volume que eles têm criado tem sido uma coisa impressionante, Brenão. Agora, eu falei aqui, não sei se você concorda, eu falei mais cedo aqui, que depois, a coletiva do Milito, para mim, ela foi uma coletiva que ela deu um banho de água fria no torcedor.
né? Porque o torcedor que está aí, mais otimista que seja, quando ele vê o técnico do Atlético abatido como ele estava, e aí eu não estou aqui culpando o Milito, não. Ele chega num ponto que ele quer desabafar, ele quer falar o que ele está passando, porque senão ele vai ser crucificado. E ele está falando que o elenco dele está cansado, que o elenco dele não está com a autoestima baixa, não está com confiança. E detalhe, se a gente fisicamente e mentalmente. né, se a gente for levar aqui, ó, o Hulk tá desgaste físico, ele já falou. O Bernardo, ele falou que não estava conseguindo jogar os 90 minutos. O Zaratio nem foi para esse jogo, porque tem problema. O Paulinho tá jogando lesionado, você tem o Arana que tá lesionado, você tem o Alonso que tá na seleção, tem o Alan Franco que tá na seleção, tem o Vargas que tá na seleção, quer dizer, a coisa parece que voltou naquele momento que ele tá totalmente desfalcado e além de tecnicamente o time tá baixo, ele tá sem peças. Agora, eu disse aqui, não sei se você concorda, você falou aí do presidente Sérgio que ele ter ido lá, hoje no treinamento, tava o Vitor lá com ele, mas cara, eu acho que o Bolívar de repente tinha que ir além. Eu pensei, eu já falei mais cedo, se fosse dono, eu acho que os meninos, os donos do Atlético, deveriam fazer uma reunião hoje, com todo mundo lá, na sala de reunião, e falar assim, não é para ninguém, não, gente, não é para poder fazer igual o Calil fazia, brigar, blá, 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 não. É chegar lá e falar assim, gente, hoje é dia 18, o treinador falou que vocês estão para baixo, autoestima, o que é que vocês precisam aí para poder melhorar, o que que nós podemos fazer por vocês? Né? Milito, o que eu posso fazer por você? Sabe por quê? Porque a torcida espera só uma coisa, o título. E a gente espera que vocês briguem. Nesses últimos jogos, ninguém brigou. Não. Esses últimos jogos, nós estamos 7 jogos sem vencer. O Atlético tomou 9 gols e fez 2 gols do Vargas e do Allan Kardec. O ataque não fez gol. Eu penso que talvez a diretoria tivesse que chegar lá, não é para pressionar o Bolívar, colocar o revólver na... É chegar e falar assim, gente, o que vocês precisam? Para depois não chegarem e falar assim, olha, faltou isso, faltou aquilo, ninguém viu o que a gente precisava. O que você pensa? Eu concordo, eu acho que passa do comando, né? Eu tenho sempre mania de falar que a tropa é espelho do comandante. Você fala. Né? Eu fui militar, comandei o Pelópolis de Fora, segundo tenente de infantaria, e o moral da tropa é muito ligado, é reflexo realmente do comando, entendeu? Então tá na hora de tomar a frente ali e falar, olha, vamos junto, quem tá junto, tá junto. Né? E eu tenho certeza que a torcida do Atlético, a partir do momento que reconhecer isso dentro de campo, essa luta que tem faltado, que tem ficado abaixo, a torcida vai junto também. Mas fica todo mundo preocupado e assustado, porque não vê, em princípio, o início de reação e não vê sequer uma tentativa nesse sentido. Esses últimos jogos que o Atlético empatou com o Flamengo em 0-0 lá, foi um primeiro tempo que, mais uma vez, o Everson foi o cara do jogo. Assim como foi no segundo jogo da final, assim como foi novamente diante do Atlético Paranaense. Não, e o jogo que a gente fez contra o Atlético Goianiense, o lanterna da competição. Perdemos de 1-0, pois é. Não, nem lá, né, eu tava lá, nem os torcedores lá acreditavam na vitória deles. E a gente foi e ressuscitou os caras. Quer dizer, pô, quem que o Atlético Goianiense ganhou no campeonato? Faz a lista, gente. Você não enche a mão. E aí agora a gente ressuscita o Atlético Paranaense. Quer dizer, olha, eu tô preocupado. Você tá preocupado também. Claro que sim, não tem como ser diferente, né? Mas estou preocupado, sobretudo, com essa apatia e a falta de reação. Pô, nós perdemos pro Flamengo, já tem o quê? Já tem mais de uma semana, já tem... tem uma semana já. Tem uma semana já, foi domingo passado, retrasado, né? Porque passado foi ontem. Então, já passou da hora, dificuldades existem. A grandeza está em superá-las, pô, a grandeza do homem. E eu tenho certeza que a massa vai junto e tá precisando só de uma fagulha para abraçar o time de novo, porque a gente tem que ter consciência, gente. Poxa vida, é uma final de Copa Libertadores da América, é um momento muito especial, muito valioso, é uma chance, é uma oportunidade que não caiu por acaso. Foi graças à campanha do Atlético. O Atlético venceu 100% dos jogos da Libertadores na Arena MRV, contra grandes adversários. Inclusive Peñarol, que chegou à semifinal, foi eliminado pelo Botafogo. Rosário Central, que era um tradicional rival ali, de marcas complicadas ali, de cicatrizes ali na década de 90. River né? Plate, pô. São Lourenço, que é um time argentino mal ou bem. River Plate, não se fala. O próprio Fluminense, o atual campeão, o Atlético eliminou o atual campeão da Copa Libertadores e o campeão da Copa do Brasil, que era o São Paulo. Então, nós já fizemos esse ano. A gente já sabe o caminho das pedras. Agora, passa muito pela atitude. Passa muito pela postura, passa muito pela entrega. E todo mundo está cansado de saber disso. O Atlético sem isso é um Atlético sem espora. Agora,